A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, estamos mais uma semana trazendo uma lição bíblica para a nossa meditação. Estamos estudando durante 3 meses sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Já tivemos da lição 1 até a lição número 5, principalmente da lição 2 até a número 5, a respeito do livro de Ruth. E a partir da lição número 6, das 13 lições, então iremos estudar sobre o livro de Esther. Então temos esse trimestre, terceiro trimestre de 2024, e o comentarista é Silas Queiroz. Silas Queiroz, que atua como pastor nas Assembleias de Deus, nas congregações de Ji-Paraná, cidade que reside em Rondônia. Desculpem. A lição número 6 é o livro de Esther. A leitura em classe, lógico, é no livro de Esther, capítulo 1, versículos do 1 ao 9, que assim nos diz: E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabando aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde, azul, celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura e argolas de prata, e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o bebê era por lei feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei apressadamente a todos os grandes da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Leitura em classe, capítulo número 1, versículos do 1 ao 9. Texto áureo nos diz assim: porque se todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo como é este, chegaste a este reino. Palavra de Deus de Mardoqueu para Esther. Verdade prática: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Então, a perfeita vontade de Deus é nos guiar, conduzir, encaminhar em seus caminhos, porque eles nos levam aos cumprimentos dos propósitos eternos de Deus.
Já adentrando a lição, procurarei ser rápido, porque não iremos, nessa aula, tratar do livro de Esther completamente, mas sim, em síntese, tratar sobre alguns pontos introdutórios, como, por exemplo, tópico número 1, a organização do livro. Então, vamos ver o subtópico número 1, a categorização de Esther. Então, nós temos aí que Esther, este livro que traz o seu nome, Esther, pertence aos escritos. Pertence aos escritos, que no hebraico chamado de Ketuvim ou agiógrafos. Então, Esther pertence aos escritos, esse grupo de livros do Antigo Testamento, que é composto aí de 11 livros, que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica, que faz parte da terceira seção da Bíblia hebraica, porque a Bíblia hebraica é a Tanakh, que a Tanakh é a Bíblia hebraica. Então, o livro de Esther pertence à terceira seção da Tanakh, que é a Bíblia hebraica, que é composta apenas pelos livros do Antigo Testamento. E nessa terceira seção, que é chamada aí de Ketuvim ou agiógrafos, que é os escritos, então, nós temos a primeira seção é a Torá, né? A Torá é a primeira seção, que é aí justamente correspondente à lei. E a segunda é a Nevim. A segunda seção é Nevim, que corresponde aí aos profetas. E essa terceira seção, que está pertencendo ao livro de Esther, assim como também o livro de Ruth, também pertenceu a essa terceira seção da Bíblia hebraica, que é a Tanakh. Então, nesta seção também, ao lado de Ruth, que é o livro de Esther, também está ao lado de Ruth, integra o Megilot, os 5 livros curtos, lidos anualmente nas festas judaicas. Então, também pertence, assim como o livro de Ruth, aos livros curtos, que integra a Megilot, aí, que é os 5 livros curtos, 5 rolos, né? Que são lidos anualmente nas festas em Israel. Então, nós temos aí essa devida questão aí, que as categorizações de Ruth e Esther também são semelhantes na Bíblia cristã, também são semelhantes, na qual figuram entre os livros históricos. Ou seja, o livro de Ruth como o livro de Esther estão categorizados como livros históricos, né? Livros históricos, assim como também está na terceira seção da Bíblia hebraica, também como livros históricos. No segundo subtópico, nós temos características literárias do livro de Esther. Que características são essas? É que o livro de Esther, ele possui 10 capítulos, né? E objetiva uma historicidade, ou seja, uma história, como também o de Ruth também estava objetivando uma história, né? Que faz referência ao rei persa, que é Assuero, conforme Esther, capítulo 1, versículo 1, e faz aí alguns detalhes factuais, como a festa de Purim, relacionada dentro do livro de Esther, uma importante festa celebrada pelos judeus, comemorando aí a
salvação que eles tiveram em meio a um grande perigo de morte determinada, né? Um grande livramento. Salvação na sua literalidade. Então, o estilo literário do livro de Esther é narrativo e menos dialógico que o de Ruth. Então, o gênero, a característica literária, o gênero literário do livro de Esther é narrativo. É narrativo. E, sendo narrativo, comparado ao de... Só um minuto. Comparado ao de Ruth, é menos dialógico, ou seja, tem menos diálogo, né? O estilo narrativo de Esther é menos dialógico que o de Ruth, ou seja, no de Ruth tinha muito diálogo, de Noemi para com Ruth, de Noemi para com Orfa, e aí por diante, de Boaz para com Ruth, e assim sucessivamente. E assim por diante. Então, o livro de Ruth era muito dialógico, tinha muito diálogo. Enquanto o de Esther, o texto é mais... A fala é mais do narrador. Ou seja, tem um narrador no livro de Esther narrando essa história. Tem um narrador, que é desconhecido, logicamente, como sabemos. Então, no terceiro subtópico, nós temos aí a autoria e data do livro de Esther. A autoria do livro de Esther é desconhecidíssima. É desconhecida. Não há um apontamento exato, certo, defendido pela maioria dos estudiosos, que seja A ou B, nominalmente. Então, é desconhecido a autoria. Porém, alguns, ou na verdade, muitos estudiosos, sábios, estudiosos das Sagradas Escrituras, eles apontam, eles opinam e deduzem que quem escreveu o livro de Esther foi um judeu, não dizendo o nome, não nomeando, mas segundo pelo livro, pela literalidade, pela linguagem, pelos detalhes, né? Então, segundo isto, os estudiosos conseguem dar uma taxação de que quem escreveu o livro de Esther foi um judeu, justamente judeu que viveu na Pérsia, que viveu neste império. Logicamente, devido ao fato de estar narrando como que estivesse vendo. Então, essa é a dedução da maioria dos estudiosos. Pelo fato de demonstrar este escritor do livro de Esther um amplo conhecimento da cidade de Suzã, dos costumes, das festas, né, da ostentação, da grandeza, glória, luxo, né, e aí por diante, do grande poder aquisitivo desse reinado. Então nós temos aí que, além disso, há um documento narrado, que é por esse escritor do livro de Esther, há um documento do Império Persa, ou seja, teve esse conhecimento tão amplo que teve aí a essa detalhe desse importante documento, que era o decreto aí, que estava a exterminar os judeus. Então, teve todo esse amplo conhecimento. Então, devido a isso, pode-se dizer, pode-se afirmar, conforme a maioria dos estudiosos, que foi um judeu que escreveu. Não sabemos o nome deste, mas pela a riqueza de detalhes, deduz que seja um judeu que viveu nesse
império nesse período, né? Para contar com tanta minúcias, então precisava realmente estar ali naquele período, naquela contemporaneidade. Então, acredita-se que este livro de Esther foi escrito aí no século V a.C., ou seja, 500 anos antes de Cristo, com uma provável data de 460 a.C. 460 antes de Cristo, logo após a morte de Assuero, ocorrida em 465 a.C. Então, o autor do livro de Esther empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico. Então, é um livro que tem algumas palavras persas, né, em meio ao hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, né? No tópico número 2, nós temos aí o contexto histórico. Mas a resumo do tópico 1, nós temos o livro de Esther, tem 10 capítulos e está classificado na categoria de livros históricos da Bíblia cristã, como também na Bíblia hebraica. Então, tópico 2, o contexto histórico. E no contexto histórico nós temos, subtópico 1, o povo hebreu no exílio. No exílio. Então, tratando-se do contexto histórico, o povo hebreu no exílio, o povo de Deus no exílio, então podemos mencionarmos o final do período da monarquia. O final do período da monarquia, do período dos reis que estavam reinando, né? Reis justamente hebreus. Então, no final, o final aí do período da monarquia do povo hebreu, nós temos aí esse contexto histórico aí, que é o povo hebreu no exílio, ou seja, quando o povo é aprisionado, quando o povo é levado cativo, quando o povo é escravizado, quando o povo é tirado de suas terras, de seu país, de sua nação, para ir para uma terra, um país estrangeiro, um império estrangeiro. Então, nós temos aí que em 722 a.C., aconteceu a queda do Reino do Norte. Israel dividido em 2 reinos. Então, o Reino do Norte foi aí levado a esta queda, né, conforme nós podemos vermos aí em 2 Reis 17 e versículo número 6 de 2 Reis, que justamente aí é levado cativo pelos assírios, né? Pelos assírios, por sua vez, nessa referência está lá o rei de, do Reino do Norte, que é Oséias. Então, nós temos aí, em 722, nós temos essa queda do Reino do Norte, né? Justamente sobre o jugo dos assírios. E aí, pouco mais depois de 100 anos depois, nós temos aí, novamente, aí, 100 anos depois, Judá, que agora já é o Reino do Sul, o outro reino. 100 anos depois do Reino do Norte ter sido levado cativo, ter caído, essa queda, né? Sendo levada ao exílio, né?
pelos assírios. Então nós temos aí 100 anos depois aí o Reino do Sul, mais precisamente Judá, nós temos aí que foi levado também em exílio, levado cativo para a Babilônia. Para a Babilônia. Foi levado para o cativeiro babilônico em 3 levadas, em 3 guerras, em 3 circunstâncias, aonde aqui nós podemos ver que foi a primeira no ano 605, a segunda em 597 e a terceira em 586 a.C. Conforme justamente tinha sido predito, tinha sido profetizado pelo profeta Jeremias, como podemos assim consultar as referências de Jeremias 25 e 11, como também 29, versículo 10 ao 14 do livro de Jeremias. Eu irei ler para nós termos essa noção. Então nós temos aí Jeremias, capítulo número 25, versículo número 11, nos diz assim: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Como Jeremias tinha profetizado, aconteceu, né? Que seria levado cativo pelos babilônicos e estariam ali sobre esse jugo durante 70 anos. Como a nova referência que podemos assim consultar, a mesma profecia de Jeremias, que é no capítulo número 29, versículo do 11, do 10 ao versículo 14, do livro do profeta Jeremias, profetizando justamente dessa seguinte forma: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis com todo o vosso coração. Versículo 14. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então, Deus usa o profeta Jeremias para profetizar contra Israel, dizendo que eles iriam ao exílio, porém Deus, depois de 70 anos, iria realmente trazê-los de volta de onde eles saíram, ou seja, para Jerusalém, para Israel novamente, para a sua terra. Então nós temos aí que esse exílio, o povo hebreu no exílio, foi um período em que foi esse período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação. Então, esse período que Judá, o Reino do Sul em especial, foi levado para a Babilônia, e aí 70 anos de cativeiro, 70 anos estando ali no domínio babilônico, sobre o reinado babilônico, sobre uma terra
estranha, estrangeira, com costumes, com idolatria, com prostituição, com todo tipo de coisas que eram horrendas aos olhos de Deus. Deus usou isso para justamente tratar. Deus usou isto justamente para policiar o povo dele. Né? Estando Deus, nesse período, tratando com Judá, principalmente para extirpar, para tirar a idolatria que havia contaminado a nação, nós temos aí que Deus verdadeiramente se utilizou dos reis que ainda não eram nem crentes, servos de Deus. Mas pelo fato do povo estar na idolatria, pelo fato do povo estar na desobediência, pelo fato do povo estar verdadeiramente sem o Deus Todo-Poderoso sobre o controle deles, Deus deixou eles serem exilados, levados cativos, para que em meio a isto eles pudessem perceber que Deus era e é o Salvador deles, na medida que eles se voltarem para Deus. Subtópico 2. O fim do exílio. O fim do exílio. Então, em 539 a.C., o fim do exílio. Em 539 a.C., Ciro venceu os babilônios e anexou seu território ao Império Persa. Os babilônios que venceram Judá, que venceram o povo hebreu, levando-os cativos, como também os assírios vencendo o reino do norte, levando os cativos. Mas agora Deus usa Ciro em 539 a.C., que vence os Ciro persa, que vence os babilônios, vence a Babilônia, e agora pega esse território babilônico e agora integra ao território persa. E logo no primeiro ano do reinado de Ciro, Deus despertou, Deus usou Ciro, rei da Pérsia, e o fez ele decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Deus pega esse rei Ciro e faz ele decretar. Usa ele para decretar o retorno do povo de Israel a Jerusalém, que estava na Babilônia, que agora sobre o Império Persa, que estava ali sobre esse jugo de desigual, podemos assim dizer, desigual em todos os sentidos, desequilibrado. Deus usa o rei Ciro, chamando ele até de meu ungido. Não era que Ciro era um crente, um servo. Ciro, meu servo. Deus usa ele e usa até essa frase para com ele. E ele decreta o retorno de Israel, do povo hebreu a Jerusalém. Conforme podemos vermos aí em Esdras, capítulo número 1, versículos de número 1 ao 3, que assim nos diz. Vou ler aqui para a nossa reflexão. Esdras, capítulo número 1. Do 1 ao 3 diz assim: no primeiro ano de Ciro, conforme a referência que fizemos aqui, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, como já fizemos, 25 e 11 de Jeremias, 29, 10 a 14 de Jeremias, a profecia que seria o cativeiro de 70 anos. Então, no primeiro ano do reinado
de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão, decreto, por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor dos exércitos me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que há entre vós e todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Então, houve esse decreto, decretado, assinado pelo rei Ciro. Então, o fim do exílio, nós temos que houve esse decreto para o povo retornar para Jerusalém, decretado pelo rei persa, o rei Ciro, usado por Deus. Isso, obviamente, é um ato da providência divina, providência de Deus. O pós-exílio, mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiu pelo que lhe parecia mais cômodo permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Mesmo Ciro tendo determinado, decretado, autorizado a libertação do povo que estava agora sobre sua jurisdição, sobre seu domínio, que era sobre os babilônicos esse domínio, mas como Ciro venceu os babilônios, então com certeza Ciro, quem estava sobre eles, agora quem era o dono deles, entre aspas, porque o dono deles era Deus, como ainda é e será. Então Ciro determina, decreta que eles voltem para Jerusalém, voltem para suas terras. Então, mesmo Ciro decretando, permitindo essa libertação, a maioria dos judeus, de maneira máxima, a maioria decidiram permanecer no Império Persa, aonde estavam atuando sobre o Império babilônios, trabalhando, plantando, empreendendo. Eles decidiram ficar, não ir para Jerusalém, decidiram ficar na Babilônia, decidiram ficar ali sobre aquele domínio, decidiram ficar mesmo ali onde eles estavam, não queriam voltar para suas terras, para Jerusalém, para a terra realmente abençoada por Deus, do povo de Deus. Eles preferiram ficarem nas cidades que ocupavam na Babilônia. Somente cerca de 50 mil dos judeus voltaram para Jerusalém. No primeiro grupo, liderado por Zorobabel, como a gente podemos ver nessa lista, dos que voltaram de Babilônia para Jerusalém, sobre a liderança de Zorobabel, a gente lê no capítulo número 2 de Esdras, veremos a lista de todos estes que ali voltaram. Cantores, né, animais, sacerdotes e aí por diante. Todos voltaram. Todos voltaram para Jerusalém. Todos, não a maioria, todos estes 50 mil. E lá vai falar sobre esses 50 mil. Média de 50 mil. Então, nós temos aí que no primeiro grupo, liderado por Zorobabel, Esdras capítulo 1, versículo 5, capítulo 2, versículos 64 e 65, vai falar, principalmente o capítulo 2, vai falar sobre essa lista dos que voltaram, que isso aconteceu no segundo ano do reinado de Ciro. Exatamente aí em 538 a.C. Então nós temos aí que houve
no tópico número 2, contexto histórico, o povo no exílio, ou seja, porque foram para o exílio? Porque foram levados cativos por idolatria, desobediência, né? Por teimosia plena, por se misturar. O povo de Deus não pode se misturar, eles se misturaram. Então, por esse motivo, foram levados cativos. Então, foram para o exílio, o povo de Deus, o povo hebreu, o povo israelita, conforme Deus usou o profeta Jeremias para dizer que isso iria acontecer com eles. O exílio, a escravidão, o domínio sobre eles dos babilônios. Aí nós temos o subtópico 2 do fim do exílio, que Deus usa Ciro para dar fim a esse exílio. Porém, mesmo dando fim a esse exílio, eles não querem, a maioria não querem voltar, sair do exílio, preferem continuar. Imagine que Deus dar a liberdade, dar a disponibilidade, dar a providência, organiza tudo e de repente a pessoa decide, não, eu prefiro ficar no pecado, eu prefiro ficar na escravidão, eu prefiro ficar amarrado, eu prefiro ficar nessa vida. Foi o que aconteceu com os israelitas na Babilônia. Tiveram essa preferência. E o pós-exílio é que eles, a maioria não quiseram voltar porque estavam com suas vidas ali estabilizadas, civil, socialmente e religiosamente também. Claro que não religiosamente, espiritualmente, puramente diante de Deus, mas sim contaminados. E justamente o tópico 3 vai tratar sobre essa questão que eles se perderam, que eles se amarraram. É como alguém que não quer aceitar a Jesus porque tem que deixar o vício, tem que deixar as baladas, tem que deixar o pecado, tem que deixar as vidas medíocres. Como que fosse ruim seguir a Cristo. Como que fosse mal seguir a Cristo. Pura tolice. Burrice, na verdade. Tópico número 3, nós temos o propósito do livro de Esté e a mensagem que o livro de Esté transmite. Então, propósito e mensagem. Tópico número 3. Subtópico número 1, nós temos a providência divina. Olha só, o principal propósito do livro de Esté é registrar o cuidado providencial de Deus com o povo a despeito de suas escolhas fora do seu propósito. Então, o principal propósito do livro de Esté é mostrar verdadeiramente, é registrar, é mostrar, é demonstrar o cuidado providencial, o cuidado da providência divina, de Deus para com seu povo, mesmo o seu povo. Não escolhendo o propósito de Deus, como aconteceu aqui, como já falamos anteriormente. Mesmo o povo escolhendo, fazendo suas escolhas fora do propósito de Deus. Então, o livro de Esté, o propósito do livro de Esté é mostrar a providência divina, é mostrar o cuidado divino, porque Deus cuidou. Deus usou Mardoqueu, Deus usou Esther. São dois importantes personagens do livro de Esther. Dois importantes. Ao longo do trimestre, estamos aqui só na introdução, questão básica do livro de Esther. Estamos como que esboçando o livro de Esther, que no finalzinho aqui eu vou fazer essa devida esboçamento do que trata o livro de Esther.
Era para ter feito no início, mas vou fazer no fim. Então nós temos aqui subtópico 2. Uma falsa estabilidade. O povo de Israel na Babilônia estavam com uma falsa estabilidade. Eles não quiseram voltar para Jerusalém, estando na Babilônia, sobre um jugo, sobre uma escravidão, sobre um domínio de um rei tirano, de um rei ímpio, de um rei que não era realmente servo de Deus. Eles estavam ali com uma falsa estabilidade. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferece e costumam parecer mais vantajosas. Então, o livro de Esther traz essa mensagem. Que mensagem? O perigo de confiar nas falsas estabilidades. Israel estava dizendo, não, já estou com minha casa aqui, já estou com minha vida feita aqui, já estou com meu trabalho, já estou com minha família, já estou sendo bem beneficiado pelo reino, não estamos passando por miséria, então estamos com a vida estabilizada. Porém, essa falsa estabilidade, por trás, a resumo de tudo, tinha uma grande mortandade. Então é por isso, igualzinho o mundo mostra tudo isso, mas a resumo de tudo tem uma mortandade, tem uma morte, tem uma conclusão finalizando tudo, que é a morte. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então, a falsa estabilidade do povo na Babilônia. Porque era um perigo. Embora estivesse oferecendo grandes vantagens, mas tinha o perigo que colocava as vantagens todas por terra. Porque o perigo era a morte. Todos iriam morrer por decreto. Por decreto. Então, embora estivesse com essa falsa estabilidade, até surgir a ordem de extermínio, de matança total dos judeus, como podemos ver no capítulo 3, versículos 7 a 13 do livro de Esther. Então, aquela segurança, aquela estabilidade, cadê? Foi embora. Então, a falsa estabilidade foi embora. Olha, Jesus em 16 de Mateus, versículos 25 ou 26, 25 ou 26 do capítulo 16 de Mateus, Jesus diz assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará ele em resgate pela sua alma? Nada. Nada. Estava aqui um grande perigo, que era um extermínio total em massa de todo o povo judeu, inclusive Esther, que era judia, que era israelita, hebreia, que era israelita. Então nós temos aqui essa falsa estabilidade e nós temos aí terceiro subtópico, a festa de Purim. Purim é a festa, é o plural da palavra pur, que significa lançar sortes, que era a festa que comemorava justamente a salvação do povo hebreu, a salvação do povo de Deus, que estava a ser morto em um grande extermínio total, em massa do povo judeu. Então, por o plural da palavra pur, que significa lançar sorte, conforme Esther capítulo 3, versículo 7. E foi esse o dia que, lançando Amã sorte
para escolher o dia de matar o povo hebreu por decreto assinado pelo rei, claro, maliciosamente por Amã, que sutilmente, ali era um diabólico, era um maligno, que o povo estava desrespeitando as leis do rei, estava como que fosse debochando do rei. Então o rei, claro, tendo este como uma pessoa de sua alta confiança, de grande confiança no seu reinado, então, com certeza disse, tudo que você fizer está feito, o que você fizer, ninguém mexe, está feito. E eu assino. E assim foi feito. E foi dia 13 de Adar, que é fevereiro, no calendário judaico. Então foi aí determinado o dia da morte dos judeus, que justamente foi aí no dia da festa de Purim. Então a festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação do seu povo. A soberania de Deus não encontra limite, ele age em qualquer época ou lugar para cumprir seus propósitos. Só um resumo do livro de Esther, em esboço, sugerido até na própria lição bíblica, pelo comentarista, que o esboço do livro de Esther fica da seguinte forma: Deus levanta uma nova rainha na hora certa, que é a nova rainha, substituindo a rainha Vasti, né, que é agora a rainha Esther, essa hebreia. Conforme capítulo 1, versículo do 1 ao 2, e também 2 e 18 do livro de Esther. Então, Deus usa o primo da rainha para denunciar uma trama. O primo aqui é Mardoqueu, primo da rainha Esther, que denuncia uma trama justamente dos trabalhadores, mordomos, trabalhadores da casa que servia o rei, que iriam intentar contra o rei. Então, esse primo, Mardoqueu, denuncia. E essa denúncia realmente chegou na hora certa para Deus operar. Então, Deus usa uma corajosa rainha para resgatar o seu povo, que é a rainha Esté, que entra aí diante do rei, arriscando a sua própria vida, e faz essa denúncia, logicamente orientada pelo seu primo Mardoqueu, e aí Deus entra com providência e dá certo, e aquele que cavou a cova caiu sobre ela. Amã, que iria levar realmente os judeus à matança, foi ele quem morreu, foi ele quem foi para a forca, juntamente com seus filhos, 10 filhos, ao invés de toda a nação israelita, ao invés de todo o povo hebreu. Conforme podemos vermos aí, capítulo 5, versículo do 1 ao 9, e também 9:32 de Esther. E por último, Deus promove Mardoqueu por sua fidelidade, que é no capítulo 10. E é uma linda história. Tem até um hino muito cantado aqui na nossa igreja. Na verdade, faz um tempo que não ouço este hino. Fica na porta Mardoqueu. Muito bonito. Tocado até pelo Ministério de Louvor da nossa congregação aqui na Assembleia de Deus em Serra Pelada, Rio Grande do Norte. Por fim, resumindo,
O propósito do livro de Esther é registrar a providência de Deus com seu povo. Sua mensagem é a respeito do perigo de se confiar nas falsas estabilidades, de se acomodar, de se conformar com o mundo. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Realizamos essa aula bíblica toda quarta-feira na nossa Assembleia de Deus em Serra Pelada, a partir das 19 horas. Toda quarta-feira, a partir das 19 horas. E você é o nosso convidado especial. Anuncie, participe, seja abençoado. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. E a próxima lição já é a deposição da Rainha Vasti e a ascensão de Esther. Vale a pena você participar. Deus abençoe. Até a próxima.